Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Maílson do Leigos Podcast. Eu gravo esse vídeo desde Amsterdã, aqui na Holanda. Seja muito bem-vindo à comunidade Leigos Podcast. Estou aqui com imensa alegria para te gravar mais um vídeo para vocês e vamos junto crescendo no conhecimento da Bíblia. Como está você? Tudo bem? Que Deus te abençoe muito mesmo, tá bom? Hoje temos mais um vídeo interessante, mais um tema interessante sobre o estudo da Palavra de Deus, como você viu aí na capa do vídeo. Hoje vamos falar um pouco mais sobre por que Caim matou Abel. Você sabe a resposta? Vem com a gente depois da vinheta então. Hello, people! Leigos e leigas do planeta Terra. Seja muito bem-vindo aqui à comunidade Leigos Podcast. Seja muito bem-vindo mesmo. Aproveita aí já, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos. Deixe lá o seu comentário também, isso ajuda muito. Dá o seu like, tá bom? E compartilha com os amigos, familiares, para que possa dar um apoio para nós nesse início aqui do canal Leigos Podcast. Tudo bem? Vamos estudar então o nosso tema. Por que Caim matou Abel? Gênesis capítulo 4, temos o contexto ali, do assassinato de Abel. Mas antes eu gostaria de contextualizar um pouquinho antes da morte dele. Percebemos que no capítulo 3, Deus havia criado tudo perfeito, o planeta, ali os animais, separado os astros, criado as estrelas, a luz, o sol, os animais, feito tudo certinho. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o casal Adão e Eva. Estava tudo perfeito. A palavra de Deus diz, e ele viu que estava muito bom. Porém, na história bíblica nós temos um intruso que chegou, que é o pecado, é um vírus, Ele então atrapalhou todos os planos de Deus, mas Deus já tinha outros planos para resolver essa questão. Nós percebemos que o casal que Deus criou estava tudo perfeito. Eu já estou com a minha Bíblia aberta. Antes do pecado, o ser humano, o casal, ele estava vestido de uma glória, Então eles não sentiam vergonha. Vamos comprovar isso na Bíblia? Vamos lá. Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles não tinham roupas fabricadas. Eles não vestiam roupas fabricadas, e sim uma glória que vinha de Deus. A pergunta é, por que sentiram vergonha? Capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Pergunta, Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ele teve medo. No versículo 7 do capítulo 3 diz assim, versículo 7: Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se com essas folhas de figueira, Então vem a voz de Deus que estava a passear pelo jardim na viração do dia e faz a pergunta para ele: Adão, onde estás? Com certeza Deus sabia onde eles estavam. Então aqui percebemos, primeiro, três coisas aqui importantes que eu gostaria de destacar a princípio já. Em Gênesis 3, versículo 9, Deus pergunta: onde está? Ficaram com medo, eles perceberam que estavam nus e se esconderam, Fizeram vestimenta de folhas de figueiras e se esconderam. E Gênesis capítulo 3, versículo 13 diz assim: Então disse o Senhor Deus à mulher: Que é que fizeste? Por que você fez isso? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Deus novamente faz outra pergunta. A primeira pergunta foi: Onde estás? A segunda pergunta foi: Por que você fez isso? E aí Adão respondeu que estava com medo, estavam fugitivos ali, e falou que foi a mulher que o Senhor me deu, ela me deu a fruta e eu comi também. Aí Deus faz a pergunta para Eva: por que você fez isso? E Eva não se arrepende também, ela coloca a culpa na serpente. Então as perguntas de Deus são oportunidades para a gente refletir e se arrepender. Vamos ver logo mais aqui na história de Caim e Abel a mesma coisa. Essa introdução para a gente perceber a origem do pecado, o que levou eles aqui ao não arrependimento. Deus fazia as perguntas, momentos para eles refletirem ali, e eles não se arrependeram. O pecado, ele endurece o coração e a pessoa não se arrepende, somente por intervenção do Espírito Santo. Continuando aqui então o nosso estudo, Gênesis capítulo 3, versículo 21, nós temos um relato muitíssimo importante. Eu gostaria que você procurasse aí na sua Bíblia. Eu vou ler aqui também, ok? Gênesis 3, versículo 21, diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles
para Adão e sua mulher e os vestiu. Uau, que informação importante. A gente percebeu anteriormente que eles tinham feito roupas com folhas de figueira. Isso é uma tentativa humana de tentar disfarçar o pecado, esconder-se do pecado. É uma estratégia humana, uma ação humana para tentar camuflar o seu erro, né? A gente percebe isso em vários momentos da Bíblia. Davi também cometeu esse mesmo erro, né? Ele havia pecado, falhado, então ele tenta ofuscar o seu pecado, ele tenta camuflar o seu pecado, né, enviando ali uma carta para que o general Urias pudesse estar na frente da batalha, para que ele pudesse ser morto, porque Batseba ficou grávida. Então, ele tentou ali fazer essa mesma questão aqui que Adão e Eva. No capítulo 3, versículo 21, a gente percebe que Deus fez roupas de pele. Isso é muito importante. Uma perguntinha para vocês. Qual foi o animalzinho que Deus escolheu para simbolizar e sintetizar essa ideia do sacrifício que seria feito por nós na cruz? Resposta: o animal foi um cordeirinho. Então, qual foi o animal que Deus pediu aqui para que Adão e Eva pudessem sacrificar, para que Deus pudesse fazer uma roupa de peles de animais para eles? A resposta é óbvia: é um cordeirinho, né? A Bíblia não diz explicitamente que foi o cordeiro, mas a gente descobre na história bíblica futuramente que Deus escolheu este animalzinho para representar a pessoa de Jesus, morrendo numa cruz. João capítulo 1, versículo 29 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse. Fica mais que comprovado que o Cordeiro foi o animal escolhido por Deus. E aqui a gente percebe que a Bíblia diz que no versículo 21, peles para Adão. E em outras versões da Bíblia, nós lemos assim, e Deus fez peles de animais para Adão e Eva, no plural. Então, eu creio que Adão teve que matar um cordeirinho para si, e Eva teve que matar um cordeirinho para os seus pecados, né? Representando futuramente o sacrifício de Cristo na cruz, o verdadeiro cordeiro, para a salvação. Após essa introdução, então a gente inicia a história de Caim e Abel. Já após essa introdução, a gente percebe que o cordeiro, como forma de sacrifício em arrependimento ao pecado, já foi introduzido por Deus anteriormente. Então Caim e Abel sabia dessa forma de adoração, que tinha que derramar o sangue do cordeiro e oferecer pela fé na provisão divina para redimir o pecador. Isso não era algo novo para eles, não é? E Deus então pediu para que Caim e Abel pudessem oferecer um sacrifício a Deus. Obviamente envolvia sacrifício de cordeiro, como fora na lição ensinada para os seus pais, Adão e Eva. A história de Caim e Abel, ela está no capítulo 4 de Gênesis. Aqui nós percebemos que Adão e Eva teve o seu primeiro filho, foi Caim, e a Bíblia diz que ele se tornou lavrador, um agricultor, né? E Abel, ele era um pastor de ovelhas, ele era mais dado ao campo, cuidar dos animais e das ovelhas. Em um certo momento, Deus então os convida para oferecer um sacrifício a Deus. No capítulo 4, versículo 3, diz assim, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe do fruto da terra, ele escolheu fazer isso, contrariando a palavra de Deus, que deveria oferecer um cordeiro para sacrifício. Interessante também que a palavra de Deus diz que ele trouxe dos frutos da terra. A palavra de Deus nem diz que ele escolheu os melhores frutos. Dá a entender assim. Ele foi lá no campo e pegou lá qualquer fruto, né? Talvez até uma sobra que tinha. Pegou lá alguns frutos e levou como sacrifício. Diferentemente, Abel, do versículo 4, diz que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Abel, como um filho obediente, ele levou um cordeirinho do melhor cordeiro do seu rebanho para sacrifício a Deus. Percebemos aqui que Abel matou o cordeirinho e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Ele fez do seu coração uma entrega total. E Caim ficou furioso e fechou a cara porque Deus não aceitou a sua oferta, o seu sacrifício. Aqui percebemos algumas coisas, queridos. Caim teve o egocentrismo
autodependência, ele teve aqui independência de um Salvador. Talvez eu falo para alguém que pensa que não precisa de Jesus. Tem uma vida boa, tranquilo, saúde, tá tudo correndo bem, que não precisa de um Salvador. Querido, lhe informo, todos nós precisamos de um Salvador, porque nós já nascemos em pecado, somos pecadores, naturalmente pecadores, precisamos da graça de Jesus. E Caim, ele não quis aceitar o sacrifício de Jesus, demonstrando ali simbolicamente oferecendo um cordeiro a Deus. Ele preferiu escolher a sua própria maneira de levar a vida, ou até mesmo de adorar a Deus da sua própria maneira. Mais uma vez, Deus começa a fazer perguntas para Caim para ver se ele se arrepende. A gente pode ver isso em Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim: Então ele disse ao Senhor, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Por que você está com raiva? Por que você está carrancudo? Essas perguntas são oportunidades de Deus para arrependimento e confissão. Isso acontece volta e meia na palavra de Deus. Deus trabalha dessa maneira, fazendo perguntas a nós. E hoje, o nosso consciente, quando fazemos algo errado, o Espírito Santo também trabalha conosco, fazendo-nos refletir sobre aquilo, aquela ação, aquela atitude. Deus faz perguntas para nós, o nosso consciente, para que seja assim uma oportunidade de arrependimento. Gênesis 4, 7. Caim, se procederes bem, não serás aceito, Caim. Deus fez uma pergunta para ele. Caim, se você proceder bem, não fazer o sacrifício de acordo com o que tinha que ser, você não será aceito, Caim. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. O pecado estava à porta do coração de Caim, mas ele devia dominar, ele devia optar por fazer o que é certo perante Deus. A porta do coração é a nossa mente, as decisões que tomamos. Deus disse a ele que ele deveria e precisava vencer as suas escolhas, a sua decisão corrompida pela natureza pecaminosa. Em 1 João 3, versículo 12, falando sobre Caim, nós lemos assim: Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Que as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Versículo 13, meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Sempre será assim na caminhada cristã. Quando nós queremos obedecer a Deus, sempre o inimigo levantará pessoas para nos odiar. Queridos do Lake Podcast, aqui eu gostaria de fazer uma reflexão. Muitas pessoas dizem que a lei de Deus, que fora dada por Moisés no Monte Sinai, que está relatada na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, somente ali é que temos a definição do que era pecado. Porém, queridos, desde quando matar é pecado? Os princípios de definição do que é errado e pecado existem desde quando? O que você acha? Desde quando matar é pecado? Ou apenas depois de Êxodo 20, onde Deus deu a sua lei ali para Moisés, no Monte Sinai? Gênesis 4, versículo 9, diz assim: Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Mais uma vez, Deus fazendo perguntas a ele, para que ele pudesse se arrepender. Onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: Não sei. Será que ele foi verdadeiro aqui? Não. Ele foi um grande mentiroso. Ele mentiu para Deus. Ele falou: Não sei onde está Abel. Aí ele, bravo, irado, ele zombou da cara de Deus. Ele disse: Acaso sou eu guarda do meu irmão? Ele zombou de Deus. Ele mentiu para Deus e depois ele deu uma má resposta para Deus. Queridos, geralmente, não é sempre, com certeza, mas geralmente pessoas que vivem separadas de Deus em pecado são frustradas e mentirosas. As pessoas que vivem quebrando os princípios de Deus sem refletirem no que estão fazendo mal às pessoas, que vivem quebrando os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, geralmente são pessoas que vivem frustradas, são pessoas mentirosas, carrancudas. Isso é um princípio bíblico. Gênesis 4, versículo 10 e 11 diz assim: Disse Deus: Que fizeste, Caim? A gente lembra de Gênesis capítulo 3, 13, né? Deus perguntando para Eva: O que fizeste? Aqui Deus pergunta a mesma coisa para Caim. Após ele ter matado Abel, Deus pergunta para ele: O que fizeste? Aí Deus diz assim: A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ele tinha assassinado seu irmão. Mais uma vez se conscientizar que ele era um assassino agora. A vida de todo ser vivente está no sangue. Gênesis 9, versículo 4 diz assim: A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Levítico 17, 11 diz assim: Pois a vida da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado a vós, para fazer expiação pela vossa vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação
pela vida. Deuteronômio 12, versículo 23 diz assim: de forma alguma comerás o sangue, porque o sangue é a vida, e não comerás a vida com a carne. Então, várias vezes na Bíblia é usado esse exemplo para ensinar a nós que a vida está no sangue, assim como percebemos aqui na pergunta que Deus fez para ele, né? Simbolicamente, Deus perguntou para ele assim: Caim, por que o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra? Naquele sangue que fora derramado ali, quando ele assassinou seu irmão, ali se foi a vida de Abel. Fazer um paralelo com o tema da morte, estudaremos futuramente esse assunto. Em Apocalipse 6, versículo 9 e 10, temos um texto ali muito interessante. Diz assim: Apocalipse 6, versículo 9 e 10, quando abre o quinto selo, nós temos uma expressão bastante curiosa que muitas pessoas hoje em dia interpretam de forma errônea esse texto. Nestes textos que eu apresentei para vocês anteriormente, eles nos explicam melhor como entender agora Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, mais uma vez, fica claro para nós o ensino de que aqui não é almas, mas é porque que não é almas independente que sai do corpo, mas é porque o sangue está a vida do indivíduo. Assim como Deus perguntou para Caim: Caim, por que o sangue do teu irmão clama a mim? Faço uma pergunta para você, meus queridos. O sangue grita, o sangue pede vingança. O sangue, esse que corre em nossas veias. A terra tem boca e pode abrir a boca, assim como nós lemos aqui agora em Apocalipse. A terra pode beber sangue? Obviamente não. Tudo são simbologias e expressões de linguagem para dizer que a vida está no sangue e nada mais do que isso. Então, só para ficar claro aqui para nós vamos estudar isso em outros vídeos, mas a vida está no sangue. Então, quando o indivíduo morre, o corpo se desfaz e apodrece na terra, e o espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus. Continuando aqui sobre Caim e Abel, em Gênesis 4, versículo 13 e 14, percebemos algumas afirmações de Caim após ele ter pecado e após ele ter sido revelado por Deus o mal que ele cometera. Ele diz assim: então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu posso suportar. Ele diz: isso aqui tem cara de vitimismo, não é? É maior o meu castigo do que eu posso suportar. Não sabemos qual foi esse sinal que Deus deu para Caim, mas a Bíblia diz que Deus colocou um sinal nele e ele saiu andante pela terra, né? E após isso, ele então expressa esse vitimismo dele e ele diz: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra e de tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. Esse foi o vitimismo usado por ele. Reclamou que ele não poderia suportar o castigo, que era muito pesado. Mas aqui, queridos, é um final triste da história de Caim. Tarde demais para ele. Ele plantou e colheu as suas consequências. Então aqui ele agora ficou uma pessoa errante pelo mundo. A Bíblia não diz que ele voltou atrás, que ele se arrependeu e que aceitou a Deus. Provavelmente podemos iscar na história bíblica um termo que hoje é usado, o ateísmo. Podemos aplicar que Caim foi o primeiro ateu e decidiu não crer em Deus. Então, o que percebemos aqui foi que Caim saiu da presença do Senhor após Deus ter dado várias oportunidades para ele se arrepender, feito várias perguntas, criado várias circunstâncias para ele refletir sobre o seu pecado e clamar a Deus o perdão. Ele rejeitou definitivamente todas as oportunidades de Deus e saiu errante pelo mundo, distante da presença do Senhor. Ele rejeitou Deus de ser o primeiro no seu coração. Então a resposta é essa. Por que Caim matou Abel? Por ter rejeitado Deus de ser o primeiro no seu coração. E aqui eu faço um pequeno apelo a todos nós. Deus nos convida insistentemente todos os dias, faz pergunta para nós em nossos conscientes. E nós devemos nos posicionar e ouvir a voz de Deus e aceitar o seu perdão hoje mesmo. Deus te abençoe. Esse foi mais um estudo. Espero que você tenha aprendido algumas lições da palavra do Senhor. Fico muito feliz porque você acompanhou até aqui no vídeo. Já deixa o seu like, compartilhe com os amigos, familiares.
E não deixa de ativar o sininho, deixar o seu comentário também, isso é muito importante. Dá esse apoio para nós, ok? Deus te abençoe muito, meu amigo. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.